O que vai acontecer no Corinthians? O Corinthians hoje briga por títulos. Eu acredito que a expectativa já baixou consideravelmente nessa temporada. Por tudo que foi. A escolha pelo Lázaro, a chegada totalmente atrapalhada e equivocada do Cuca, a forma como saiu, como o Corinthians vai ao mercado buscar substituto. Então, por tudo isso, o torcedor do Corinthians já deu uma baixada na expectativa, mas quem sabe, aí, com expectativas reguladas, ele também não consiga fazer um bom trabalho. Eu vejo que é uma solução para estancar uma sangria, uma crise que vai muito além do futebol, do elenco, é uma crise da diretoria, num ano eleitoral complicadíssimo no Corinthians. E, repito, nesse cenário, nessas condições, o Luxemburgo pode funcionar. O trabalho de campo você contesta? Eu contesto, porque até feedback de atletas que trabalharam recentemente com ele já não enxergam ali a mesma intensidade de um treinador que ele tinha no passado, anos 90, começo dos anos 2000. Então já vem que até o Lucha terceiriza um pouco essas responsabilidades de treinamento. Ele gosta mais, hoje, o que dá mais prazer ao Luxemburgo é trabalhar essas questões internas, é passar confiança para o atleta, é levar na conversa, e é uma característica de técnico. O Renato, por exemplo, a gente pode questionar também o trabalho de campo, mas em termos de elenco, de fechar o grupo, de conseguir motivar, de ser escudo, ele faz isso muito bem. Então eu acredito que o Lucha, por mais que o tempo tenha passado, ele não perdeu também essa característica de ser um cara forte o suficiente para proteger o elenco de muitas coisas e, ao mesmo tempo, cobrar. E isso aí se espera no Corinthians, que chegue um treinador com costas largas o suficiente para tirar de alguns medalhões o que não estão rendendo. Natália Ferrão, a sua análise sobre a chegada de Vanderlei Luxemburgo, terceira passagem dele no Timão, num momento de confusão, num momento conturbado do Timão. Honestamente, eu acho que o Vanderlei é um dos melhores técnicos que a gente já teve no cenário nacional. E aí eu não coloco no passado, porque para a situação, estou com o Brele, para a situação hoje do Corinthians, o Corinthians precisa de um treinador que não seja o mágico, o cara da cartola, que vai fazer o espetacular sair desse elenco. Não, ele precisa arrumar esse elenco. Ele precisa organizar esse elenco, que está desorganizado. Eu acho que para isso ele tem bagagem suficiente, ele tem condição suficiente para fazer. O Corinthians pode render muito na mão dele, principalmente a molecada que está chegando da base. Eu acho que vai ter a oportunidade de jogar com ele. E é um cara que dificilmente o jogador vai peitar. Pela história que ele tem, pela grandeza que ele tem. Então é o cenário perfeito para ele chegar. É o treinador do que tinha no mercado hoje, nacionalmente pensando, melhor para o Corinthians. O Roger Machado poderia chegar, mas talvez não fosse ser tão ambientado assim com o clube. Não fosse ter tanta casca para enfrentar as batalhas que vai ter que enfrentar durante a temporada. O Vanderlei, para mim, é um dos principais treinadores do país, em questões de títulos, em questão de história. E eu acho que casa direito com o Corinthians na atual situação, na atual gestão, para conseguir aguentar a parte política e a parte campo. Ele vai dar esse equilíbrio para os jogadores. Vai ser campeão? Não sei. Mas ele tem condições suficientes para fazer esse time do Corinthians jogar mais que o Vitor Pereira na temporada passada. E com o nome, a experiência, a casca, como a gente costuma dizer que ele tem, acaba virando uma espécie de escudo para essa diretoria, né, André? Tão criticada e que tem cometido erros mesmo. As críticas que muita torcida, mídia, muita gente tem feito são justas em relação a erros da diretoria do Corinthians. Com certeza. Tanto que o Corinthians não mostrou nenhuma convicção na contratação do Vanderlei. Foi a história do Roger Machado, depois recua. Foi uma falta, assim, de convicção. Foi meio que assim, o Corinthians tateando até encontrar um novo treinador. Eu tenho um pouco de opinião diferente em relação ao Luxemburgo. Acho que é técnico lendário. No próprio Corinthians, talvez um dos melhores times da história que o Corinthians teve. Não só ele comandou, como ele montou aquela equipe. Só que até os trabalhos recentes do Vasco 19, o Cruzeiro, eu acho que foram trabalhos ok. Acho que não foram trabalhos maravilhosos. Acho que ele foi importante e nesse contexto de mostrar esse perfil de alguém que precisava apagar o fogo de um clube em uma situação complicada. Só que eu vejo o Corinthians também com uma crise de identidade de jogo. Acho que não basta só isso, alguém que chegue com um baita histórico, que vai desviar muito o foco às vezes dos jogadores. E ele é muito bom nisso ainda. O Corinthians acho que precisa desenvolver uma identidade de jogo que não tem demonstrado há muito tempo. E os últimos trabalhos do Vanderlei nesse sentido careceram desse aspecto. Talvez o último bom trabalho mesmo, talvez seja o do Grêmio de 2012, que ele leva ao terceiro lugar. Então eu vejo faltando bons trabalhos nesse sentido, de time, de futebol vistoso, do que foi aplicado dentro de campo. Posso estar completamente enganado, não teria problema nenhum se a história for diferente com o Vanderlei daqui pra frente. Só que eu acho que isso não muda o fato que faltou o Corinthians muito mais mapear, sabe? Questão de saber de treinadores no próprio Brasil, na América do Sul, na Europa. Para mim, o Corinthians estava completamente perdido na hora de contratar de ter o Luxemburgo. E aí, pode ser que o Luxemburgo dê certo, e aí tenha méritos dele, só que acho que não muda o fato de que a diretoria do Corinthians contratou de uma forma sem convicção. Desde o início da temporada, né, Donk?
Desde o início. Porque é um planejamento de futebol, e a gente vem batendo isso muito em outros clubes, não só no Corinthians. Mas é um planejamento de futebol sem planejamento, na verdade. Sem estratégia, sem mapeamento, sem estrutura, sem organização. Porque quando traz o Lázaro, qual era a expectativa da diretoria do Corinthians? De que ele fosse explodir com o Corinthians, com um time desequilibrado que tem, nos setores que tem, principalmente defensivos. Ele equilibrasse o time desequilibrado, era essa a expectativa. Mas com que fosse um novo Fábio Carille. Mas o Carille, ele teve outra escola, o Carille teve outra questão de tempo ali à beira do gramado, ao lado do Tite, aí ele vem de uma escola diferente. O Lázaro, ele sai de um tipo de trabalho direto para ser treinador do tamanho do Corinthians. Não dá. Não dá. Eu, sinceramente, não faria isso. Então, a estratégia, o planejamento do Corinthians desde o começo está errado. Porque vai para o Lázaro sabendo, na minha opinião, que talvez não desse certo. E aí, esse talvez não desse certo, você já tinha que ter um planejamento, uma segunda opção. Não teve. Aí traz o Cuca, erra. Aí agora vai atrás do Vanderlei Luxemburgo. Eu ainda acho que o Vanderlei vai fazer um trabalho melhor do que o Vitor Pereira. O Corinthians vai jogar mais do que jogou na temporada passada, que não jogou tão bem assim com o português. Então, você está com uma expectativa boa em relação a uma melhora de desempenho. E além de desempenho, eu quero falar de resultado, porque o Breiler já destacou sobre quais são os objetivos, quais são as metas do Corinthians. O que eu imagino, e eu quero ouvir vocês. O torcedor do Corinthians imagina que se repita pelo menos o que o Silvinho conseguiu e o Vitor Pereira conseguiu, que os dois conseguiram, que foi levar o time à Libertadores da América. O Silvinho conseguiu isso no ano retrasado, não foi? E o Vitor Pereira, do ano passado para esse, o time consegue vaga para a Libertadores. Nas competições de mata-mata, que o Corinthians continua, Copa do Brasil, Libertadores da América, o torcedor do Corinthians sabe que é difícil o time lutar pelo título, ser campeão. Mas o Corinthians sempre que perde mata-mata, seja contra quem for, vai ter cornetagem. Sim. Então, dependendo de como perder, se perde não jogando nada, como aconteceu na derrota para o Remo, por exemplo, o Corinthians jogou muito mal. Ali o torcedor não se conforma, amigo. E aí, se perder assim, vai ter cornetagem para cima do Vanderlei Luxemburgo. Você não classifica o time agora. jogou contra o Argentino Júnior, não jogou nada. Contra o Ituano no Paulistão. O torcedor não se conforma. Ah, o Corinthians não tem time para ser campeão da Libertadores. Mas o torcedor, ele quer um desempenho melhor. E se perder, ele vai querer sempre muita entrega. Isso é a história do Corinthians. E, obviamente, futebol melhor. Tem condição para isso? Você concorda comigo que as metas são essas? Pelo menos chegar ali numas quartas, semifinal de Libertadores, pelo menos, e apresentando um futebol melhor? Então, em termos de folha salarial, o Corinthians tem quase uma obrigação de estar na Libertadores para conseguir girar essa roda. Uma roda muito cara pelas condições financeiras e o tamanho da dívida do Corinthians. Agora, para mim, a qualidade do elenco não é proporcional à folha salarial. O Corinthians investiu muito, de fato, principalmente em salários, em poucos jogadores. Concentrou esse investimento e principalmente em jogadores experientes. Quando chegou o quarteto no ano passado, a gente já estava falando, a exceção do Roger Guedes, jogadores com uma rodagem, completou com o Paulinho, então já tinha como remanescentes Cássio, Fábio Santos, Gil, Fagner. Então o Corinthians sabia desse risco e hoje desequilibrar esse elenco não é só um trabalho do treinador, é trabalho da diretoria também, de ir ao mercado, ser muito assertiva, prospectar muito bem jogadores que vão não só rejuvenescer o elenco, mas chegar em determinados setores que o Corinthians ou não tem opção, como é o caso das laterais, não tem nenhuma opção a Fagner e Fábio Santos que seja confiável hoje, ou até mesmo em setores que o time ainda busca uma definição como titular. Hoje esse jogador de velocidade pelo lado não tem. É o Pedrinho, é o Adson, que tem jogado mais como meia. Então, Barleta, o Romero definitivamente não é, porque ele virou mais um ala defensivo do que nem esse trabalho tem feito quando entra. Então, baseado em tudo isso que você está falando, quais são as metas? Então, você concorda comigo ou não? Ou eu coloquei muito alto? A meta realista hoje para o Corinthians, diante dessa situação, a forma como levou o futebol, para mim já não é Libertadores. A meta mais realista hoje... Você acha que o time caiu em relação ao ano passado e retrasado? Caiu, sem dúvida, e ainda mais com o Renato Augusto ausente, com a certeza, mesmo quando ele voltar, você vai precisar dosar, segurar em alguns momentos, é um trabalho árduo para qualquer técnico, mesmo um cara experiente como o Vanderlei, e se chegasse outro, com um perfil totalmente distinto, um cara ali jovem, com novas ideias, mais atualizado, também teria dificuldade. Se chegasse o Tite nesse time aí, também ele teria um respaldo maior, um apelo popular maior, mas também... Não faz milagre. Não faz milagre. A meta qual é? Sul-Americana ou não cair, então? Não, hoje... Se não é Libertadores? Hoje, para mim, a mais realista para o Corinthians, diante da situação, é Sul-Americana. Ainda vejo que para rebaixamento precisa se esforçar muito, mas diante... Tem outros times aí... Mas não dá para duvidar de nada também. O Corinthians nessa situação, ano eleitoral,
Um presidente que já tomou algumas decisões que remam contra valores da equipe, rema contra a torcida. E para mim o Duílio também tem. É claro que a diretoria está perdida, essa coisa do Cuca desestabilizou todo mundo, mas houve um movimento calculista nessa contratação do Lucha, porque a diretoria já conversou com ele ali depois do jogo da Libertadores, o Cuca já sentindo que não ia ficar. Houve a conversa com o Lucha inicial ali para saber. E depois esfriou o Corinthians indo atrás de outros nomes. E para mim isso daí foi mais de tornar assimilável a contratação do Luxemburgo. Porque quando surge o nome do Lucha primeiro, a torcida, opa, não, Luxemburgo é vitorioso aqui, mas já se passaram mais de 20 anos daquele período. E quando outros nomes chegam na roda, como o do Roger Machado, despertando uma rejeição maior, o Lucha parece não tão ruim para a torcida. Então ele já é assimilado de outra maneira. E para uma Isso foi calculado, você acha? Não, isso aí para mim, o anúncio e a forma de contratação para mim sim. Não que o Corinthians tenha certeza e convicção no trabalho do Lucha, mas sabendo que é uma diretoria que se pauta muito por rede social e sabendo como foi a repercussão do Cuca, não querendo sofrer com isso de novo, deu um jeito de amarrar para tornar isso, opa, vamos com o Lucha mesmo, que poderia ser pior, pelo menos na visão do torcedor. Então eu acredito que o Duílio fez esse movimento para tentar, de certa forma, acalmar a torcida e tornar o Lucha um pouco mais palatável. Isso ainda... Desculpa, completa para a gente acompanhar. Não, só indo nessa linha, isso mostra só o despreparo da diretoria e a falta de convicção no trabalho. Sinceramente, hoje, para mim, o Corinthians não é nem, no brasileiro não é candidato a G8 hoje. Acho que a briga do Corinthians, se conseguir terminar na primeira metade da tabela. E aí, também enfatizando a boa qualidade dos outros times. Você fala de os 4 cariocas competitivos novamente, os 4. Você fala de um Fortaleza, um trabalho muito bem feito, Palmeiras, atual campeão. Cruzeiro crescendo. O Cruzeiro crescendo, o Galo nem se fala, Atlético Paranaense. Então, assim, você tem times muito mais consistentes hoje do Corinthians. Vendo a realidade atual, se não houver a perspectiva dentro do time que tem hoje, para mim é cair para a Sul-Americana. Hoje, o jogo de hoje, o Del Valle é favorito em relação ao Corinthians jogando na Arena. Opa, em questão de trabalho, o Del Valle é favorito porque jogar. Na última vez que ele veio aqui, deu um baile no Corinthians. E o Del Valle perdeu para os argentinos Vai vir babando. fora de casa. Então, o Corinthians perdeu como mandante. Exatamente. Então, acho que assim, hoje o cenário mais viável do Corinthians. Vou pedir, não agora, mas já começa a pensar porque teremos palpite. Tá bom. É esse jogo? Para esse jogo, já temos a bomba aqui, Del Valle favorito. Mas, Dom,